De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No terceiro bloco do programa de hoje, nós vamos falar com Ronaldo Júnior, que é diretor do supermercado Boa Esperança no município de Parnamirim e inaugurou recentemente a terceira loja. Neste bloco nós vamos conversar com Ivanildo Cortez, que é compositor, músico das músicas aqui relativas ao CD e ao disco que nós conversamos com o Carlos Roster no primeiro bloco. E ele é desde criança, desde menino, que escreve música, que participa de festivais e dá o prazer da sua visita hoje aqui ao Conexão Potiguar. Ivanildo Cortez, obrigado por estar conosco no programa de hoje. Nos conta um pouquinho a história desse disco que acompanha o livro Pássaro Novo. Bom dia para você e os telespectadores. Bom dia. O nosso, bom, basicamente, só para falar rapidamente sobre a nossa trajetória, quer dizer, nós começamos a fazer música na época do Salesiano, nos anos 60, quando a gente criou uma banda lá nos anos 60, que como as bandas geralmente era, quando começou a Beatlemania, The Beatles, e começou The Fevers, The não sei das quantas, coisas e tal, a gente de brincadeira colocou o nome da banda de Defuntos. D com TH. D com TH, exatamente, para poder chamar a atenção que a gente queria fazer uma espécie de brincadeira, de ironia, de gozação. Ficou bem-humorado. E a gente fazia as composições e começamos a participar de festivais que no início não tinha disputa em relação à música, mas o primeiro festival que nós participamos que já eram as músicas que eram colocadas para a comissão jogadora, foi no Teatro Alberto Maranhão, com o compositor foi até Alvino Caldas, que é do Impacto 5, o antigo Gênesis, né? Flor de Cactos também, que mudou um pouco, a banda mudou o nome, e a letra era minha, que foi a primeira música, foi Lágrimas de Alegria nos Olhos Tristes do Meu Amor. Essa música foi em primeiro lugar nesse festival, lá no Teatro Alberto Maranhão, nos anos 60. Segunda parte dos anos 60, obviamente, né? Porque no começo eu ainda estava chupando o dedo. Mas aí, a partir daí, a gente no Marista, nós continuamos com a banda, né? Fomos estudar no Marista e participamos de vários festivais também. Ganhamos festival com uma música chamada Homo Sapiens, que tinha muita referência a 2001, Odisseia no Espaço. E depois, já como na Faculdade de Medicina, que a turma toda praticamente passou no curso de Medicina, nós continuamos a fazer as músicas, participar de festivais, e ganhamos inclusive um festival com Mística, que era uma música mais ligada a terreiro de Macumba, e depois, em 72, nós participamos de um festival no Recife, no Teatro do Parque, onde também fomos no primeiro lugar, com a música Quero Talvez Uma Nega, inclusive com a participação de Terezinha de Jesus, que fazia vocal comigo. Então, a música lhe acompanhou a vida inteira? A turma da gente sempre foi muito unida, e quando nós fazíamos músicas, a gente sempre gostava de chamar a turma toda, que eu não sei tocar instrumento nenhum, não sei nenhuma nota musical, faço música de cabeça. Mas aí eu sempre levava para apresentação com os meus colegas que sabiam tocar violão, baixo, sabiam tocar realmente instrumentos, e eu submetia a eles a crítica, para saber se tinha plágio, se não tinha plágio, coisa e tal, porque para poder eles me darem orientação e dizer, não, pode ir adiante. Então sempre foi muito, a música geralmente é minha, mas eu sempre digo que tem o fiscais das obras, que sempre foi uma criação coletiva, porque a turma era realmente muito unida, participava dos festivais, e a turma toda para aplaudir no Recife. Então você já tinha claque? Tinha claque, com certeza. No Recife, por exemplo, foram 3 ônibus pela universidade, a universidade própria, o UFRN, bancou os ônibus e nós fomos com três ônibus para o Teatro do Parque, lá com a turma toda de medicina, lá aplaudindo e curtindo para valer. Que bacana, eu vi uma frase aqui que eu achei muito bacana, que é sua frase. Cada música que se cria é um livro de poucas palavras transformada em melodia. A ideia de eu ter colocado essa frase foi o seguinte, porque quando eu pensava em gravar esse CD resgatando essas músicas minhas que são dos anos 60 até os anos 2000 e alguma coisa. Mas aí, quando eu pensava em fazer apenas o CD, quando eu li o livro de Carlos e Fred Rossiter, que é Dos Bondes ao Hip Drive-In, que foi um livro que teve uma grande penetração aqui em Natal, que resgata realmente toda a parte histórica e dessa juventude toda durante esse período todo. Então eu os convidei para escrever o livro
falando mais especificamente dessa época dos festivais, e eles toparam de imediato, e a gente então faz um ano que nós estamos trabalhando esse livro CD, que a gente vai lançar agora no dia 15. E ficou muito interessante, só lembrando, já pegando o gancho aí do que o senhor disse, a data do dia 15, o lançamento será no dia 15/6, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, às 19 horas. Eu sinto que tem aqui, eu não ouvi ainda, mas pelos títulos pelos nomes das músicas, a gente sente que tem aqui uma paixão pela as terras potiguares, né? E também pela cidade de Natal. Assim, então, por exemplo, a faixa 4 chama-se Natal Querida. Exatamente. Tem uma que eu fiz, exatamente, que é Ridinha Lenheira, que eu fiz em 72, na época que estava veraneando lá, né? Que é Isaac Galvão que está cantando. Tem a Ribeira do Desamor, que fala sobre as meninas de branco da Ribeira, falando exatamente sobre a questão da prostituição que existia na época e coisas do gênero. E essa de Natal que eu fiz em 1999, nos 400 anos da cidade, que eu nunca tinha gravado, mas a ideia minha era um dia apresentar. E convidei Silvia Sol para cantar essa música, ela está cantando divinamente bem esta canção. O senhor já fez aí homenagem a 2 cantores, né? Eu queria que o senhor falasse os demais parceiros que compõem aqui o Pássaro Novo. Muito bem, porque quando eu pedi para Carlos e Fred escreverem o livro, que aí que tem autores da história contada e autores da história cantada, mas aí para o CD eu recorri sempre ao meu guru maior, que é Babal, né? E pedi a Babal para ele organizar como deveria ser o CD, que ele convidou por sua vez o maestro, que é também Franklin Novaes, que é filho de João de Oreste, que também é um outro grande músico. Arranjador por excelência. E aí Babal foi quem me indicou, porque eu sabia que essas 15 músicas, muitas delas não caberiam para minha voz mais, inclusive por conta do tempo. O tempo passa, né? E aí ele foi indicando exatamente, ele indicou 5 cantores que estão aí, que é Isaac Galvão Filho, Silvia Sol, Tânia Soares, Pedrinho Mendes, né? E o próprio Babal e eu também temos músicas onde nós cantamos também. Que bacana. Então eu queria agradecer a sua presença, Ivanildo Cortez, aqui no programa Conexão Potiguar. Parabenizar por essa iniciativa, porque vocês retratam não somente a sua turma, mas retratando a sua turma, você está retratando uma época em que viveu o Natal no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à música. E convidar mais uma vez, o lançamento é às 15, no dia 15/6 de 2012, no Centro de Convivência da Universidade Federal, às 19 horas. Só fazer a última observação, porque como minha turma sempre foi uma turma muito unida, turma da Faculdade de Medicina, no final do livro tem uma dedicatória, porque a turma da gente fez 35 anos de formada, agora em dezembro. E parece que foi ontem, né? Muito obrigado. Ivanildo Cortez, muito obrigado. O Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas, foi um prazer recebê-lo aqui. A você que nos acompanha, não saia daí, que a gente volta rapidinho. Vamos conversar com o empresário Ronaldo Júnior, que vem falar sobre a inauguração da 3ª loja do supermercado Boa Esperança. É um minuto só e a gente já volta.